Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões, e como sempre trazendo grandes personalidades do mundo do Wushu tradicional, e tivemos também personalidades do Wushu que a gente antigamente chamava de Wushu olímpico, mas no caso hoje aqui o convidado é de Wushu tradicional. Muito bem-vindo, Anthony. Obrigado pela presença. E já te agradeço aqui por abrir a sua agenda tão concorrida para conversar com a gente. Não, eu que agradeço, é uma honra estar participando aí com vocês. Peço desculpa aí essa correria aí, chegando no Mundial da China e tal, mas ainda bem que deu certo, vamos conversar bastante. Né? Celebridade, vou te falar. Mas valeu a pena, vale a pena. Valeu a pena. E certamente vai valer a pena para vocês também. Sigam acompanhando aí. Lembrando que esse episódio é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto de mesmo nome, que é o Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativa. Muito obrigado por esse apoio e sigam acompanhando o nosso canal. Sigam compartilhando, comentando, curtindo, sugerindo convidados e convidadas e, sobretudo, apoiando essa iniciativa que está aparecendo um Pix aqui. Certo? Isso aí. É isso, Márcio Augusto? Eu deveria ter vindo hoje com a camisa xadrez, né? E com a barbinha, né? Uma barbinha, né? Por conta do Rômulo, né? O Rômulo está em férias. A gente podia falar que nem ele, né? Não, hoje vocês podem afagar o nosso like, algoritmo. Para levantar o algoritmo, deixar relevante na vida das pessoas esse vídeo. Viu, Rômulo? Quem manda faltar? Faltou, é trollado aqui. Aqui é assim. Bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Obrigado. Eu vou aproveitar e Marcos. colocar minha lente aqui para eu ler a sua mini biografia. Ô, Gil, já reclamaram que você fica lendo no celular. Mas não tem jeito, eu tenho que ler aqui, desculpa minha querida. Ajuda dos universitários ali. Eu preciso de um, como fala, de um tablet, porque a letrinha aqui às vezes me atrapalha no celular. Anthony Capelazzo, atleta de Kung Fu desde 2004, ou seja, quase 20 anos aí de Kung Fu. 18, né? 19. 19. Rumo aos 20. Isso. Ao longo aí desses quase 20 anos, são várias conquistas, de acordo com palavras do próprio Anthony. Se tornou, eu já ia falar assim, me tornei faixa preta aos 10 anos. Não, ele se tornou faixa preta com 10 anos, algo que é considerado um feito, não só um feito, mas um recorde também no estilo. Pelo menos até hoje ainda não bateu E o a gente tá falando recorde de do ninguém estilo ainda. aqui, o Chou Lifá. Chou Lifá. Foi eleito atleta do ano 2 vezes, em 2016 e em 2019, pela CBKW, Confederação Brasileira. Com relação às competições, aí segura, hein? São muitos e muitas conquistas. Mais de 10 pódios como campeão paulista, mais de 10 pódios como campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, 2 vezes campeão pan-americano e 3 vezes campeão mundial. Já pode pedir música no Fantástico, né? E olha só, hein, tem mais um feito aí que ele pode realizar esse ano. Se você que já apoiou, continuar apoiando, o Anthony tá na seleção que vai representar o Brasil no Mundial na China, agora em agosto. Então esse episódio deve ir ao ar antes da tua viagem. A viagem é por dia 20 de agosto. Deve ir ao ar, se não for um pouco antes, mas no dia que você estiver competindo. Fechou. Tá? Ou no período que você estiver competindo. E isso acontecendo, ele pode se sagrar 4 vezes campeão mundial na China. Que vai ser um outro feito, né? Sim, igual o Galvão Bueno, é tetra. Tetra! Tem que tremer a tela. Então já fica aí, né? E, Anthony, a gente quer muito, quando vocês voltarem da China, você, Cleo, Raquel, Nina. Gabriel, Nina, Kate, mano. O time é de peso, né? Tá ótimo. Caio, quem mais? Tem bastante gente, hein? O Cleo, A turma falou Cleo já? Que veio aqui? Já. Cleo. O Caio a gente não entrevistou ainda, mas tá na nossa agenda. A gente quer muito depois fazer um episódio com todos vocês. Bacana, legal. Serginho Groisman. Certo, Fala, certo. garoto, e aí montar um esquema diferente. Legal. Então já fica aí um convite para voltar aqui depois. Quer começar?
Nossa, eu tenho muita coisa aqui pra trocar ideia com o Anthony. Primeiro, Anthony, cara, você acha, pode até ser contraditório, hein? Você acha que uma criança de 10 anos se tornar faixa preta... E eu ia começar por essa mesmo? também. Caramba, hein? a gente nem combinou, hein? Polêmica. Você acha que uma criança teria maturidade pra assumir uma faixa preta? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que podem encarar... é só uma faixa que você tá na cintura, só pra segurar os carros, como tem gente que fala. E eu não acho que é isso. Eu acho que isso é até uma forma até de desvalorizar o trabalho daquele aluno, daquele atleta, daquela escola. Porque eu acho que se é um faixa preta, cara... Primeiro que também pode ser que algumas pessoas vão falar que eu não acho que é pra qualquer um, entendeu? Sim. Porque exige muita dedicação, né? Sim. Do praticante. Enfim, é muita coisa que acontece ali para aquela pessoa se tornar uma faixa preta. Será que uma criança de 10 anos tem maturidade? Então, a minha opinião, sinceramente, assim, né? Tem capacidade se for bem trabalhado desde o início, né? Desde dos primórdios. Capacidade, tem. Maturidade aí já é uma outra... Aí... Então, porque, por exemplo, eu agradeço muito até o meu Sifu Ortega, né? Mandar até um abraço pra ele aí. Ele é como o meu segundo pai, né? Então, desde os 4 anos, eu comecei com ele e tô com ele até hoje, né? Inclusive, tem um episódio do Sifu Ortega. Tem 2, né? Cara, o papo com o Ortega foi incrível, foi incrível. Mas conta um pouco isso, quanto tempo você levou até chegar na faixa preta? Você entrou com 4? Então, eu entrei com 4 anos. E, inclusive, foi até bem engraçada a história, porque até então, lá na nossa escola, né, poderia só crianças a partir de 5 anos, né? E aí, a hora que eu já ouvi... Aqui também, em tese também. A gente faz isso. A hora que eu já ouvi isso, eu já veio assim, aí o Sifu falou, não, vamos fazer então um teste, Faz né? um teste. Deixa uma semana, se ele começar a dar muito trabalho, espera fazer 5 anos, né? Se começar aí. E no caso, eu era bem concentrado, às vezes eu me atrapalhava mais, né? Não sabia, às vezes, alongamento, perna direita, eu ia na esquerda. Então, às vezes, eu me atrapalhava, mas não atrapalhava o andamento da turma, Mas acho que isso é o mais importante. Isso, E aí, desde então, comecei, né, a fazer... E agradeço muito ele, né? Porque foi a partir dessa preparação... Na época, vocês ainda representavam a Tachong. A Tachong, isso. E, inclusive, a academia abria de domingo a domingo. Eu ia treinar todos os dias. Mesmo então, criança? Mesmo criança. E aí, então, acho que até isso, o fato de eu... E eu sempre tive algo comigo em relação a ligado à China. Quando eu era mais novo ainda, eu achava que lá na China, em vez de ter cachorro de estimação, era dragão. Então, eu sempre tive isso comigo. Não sei de onde que vem, sabe? Mas você acredita em outras vidas passadas? Acredito, eu acredito. Às vezes pode... Você acha que tem uma pode ligação, ter então? uma ligação em relação a isso. Porque são vários fatores, né? Eu acredito que acho que muita coisa que acontece na vida da gente são coisas de afinidade, né? Sim. O lugar, as pessoas que você conhece, seus pais, sua família, seu Sifu. É uma afinidade, né? E aí você gosta tanto da cultura chinesa, começou tão cedo no Kung Fu e tá até hoje, né? Eu acho que tem a ver, sim. Porque assim, o meu pai, ele sempre foi envolvido, né, com esporte. Ele fazia futebol, né? Óbvio que queria que eu fizesse futebol. Mas nada chinês. Nada chinês. E fazia jiu-jitsu. Mas ele levava eu no jiu-jitsu. Mas, poxa, eu criança, né? Eu ficava lá olhando. Pai, mas, pô, eu não quero ficar agarrando homem, ficar abraçando homem, não, e tal. Não sei o que tem. Mas se tivesse as menininhas fazendo aula, você ia querer, né? É que criança, né? Não entende, né? E aí, voltando, um dia do shopping, o shopping Guatemi, né? Que tem lá em Campinas, né? A Avenida Moraes Salles, onde fica a nossa escola. Eu, sentado na cadeirinha, parou no semáforo, eu olhei, já vi a academia antes na fachada. Tirou a chupeta da boca pra falar? Inclusive, tinha tigres, tinha dragões, assim, na fachada e tal, serpentes, 5 animais. Falei, não, pai, eu quero fazer isso. Ele deu o retorno, parou no estacionamento, já fui entrando, teve esse fato aí de falar que podia só começar com 4 anos. E aí acabou que nunca mais parei, né? Ainda bem, agradeço muito se for Ortega. Nesse tempo, você nunca teve, tipo, sei lá, aqueles... coisas assim, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou, será que é isso mesmo? Não quero mais, desistir, exército, sei lá. Falar a verdade, assim, nunca tive... Nunca pensou em desistir? Nunca. Pra mim, se no dia não tem eu fazendo pelo menos uma forma, ou alguma, sei lá, respiração, parte de tai chi, assim, não é o mesmo dia pra mim, eu sabe? Eu já fiz várias vezes autoprovocações comigo mesmo, sabe? Não gosto mais de Kung Fu.
não quero mais. Diversas vezes, assim, Certo. sabe? E aí, de repente, eu tava lá sozinho fazendo. Subconsciente. E... Uma tentativa de se sabotar, só que isso, não exatamente. é. Não, eu vou me sabotar pra saber se é isso mesmo, entendeu? Ô, Antônio, que incrível isso, né? Sim. Que o Márcio levantou essa questão de afinidade, que é algo que, para a tradição chinesa, sem nenhum misticismo, sem nenhuma coisa assim sobrenatural, isso é algo que eles valorizam muito, né? Sim. Valorizam demais. Tem uma crença chinesa que falam que o que a gente vai fazer aqui na Terra, de alguma maneira, tem os fiozinhos dourados ali que já estão meio que predestinados. predestinados, assim. e aí você vai se movimentando e a vida vai te revelando essas Sim, coisas. sim. Então, você narrar isso, que você estava numa avenida, e aí passou, viu lá Tigres e Dragões. Já gostei que citou Tigres e Dragões aí. Pior que tinha mesmo, era mesmo. Os 5 animais, isso te chama e você é uma criança de 4 anos. Sim. E só uma outra coisa. Antes de você encontrar a Academia do Cifo Ortega, algum desenho animado te aproximou da China? Sim, Teve alguma teve. coisa assim? Época de TV Globinho, quando tinha ainda, passava dos desenhos do Jack Chan. Tinha Beyblade também, que inclusive não era o desenho em si, né, da Beyblade, mas tinha um personagem que ele tinha a roupa idêntica na época ainda que era Tatuong, né? Porque hoje em dia a nossa roupa, ela é branca com cinza, né? E antigamente era branco e amarelo, e era igualzinho. Então aí e era também tipo a Beyblade, o poder que tinha, invocava os animais também. Então, acho que tudo isso interferiu. E sem contar, às vezes, queira ou não, de vidas passadas mesmo, porque até então, essa questão de ligação com o pessoal, tipo, mais oriental, a maioria dos meus amigos mesmo, tipo, melhores amigos, assim, são orientais, sabe? Então, são descendentes. Então, acho que tá meio que correndo na veia mesmo, assim, desde de novo mesmo, né? Que interessante. E aí, quando você começa o Kung Fu, com 4 anos de idade, imagino que o conteúdo para uma criança de 4 anos de idade, pelo que a gente experimenta aqui, é um conteúdo pequeno, mais lúdico, né? digamos assim, Mais lúdico e mais tal. resumido e tal. Só que para você ter se tornado faixa preta aos 10 anos, eu imagino que o Cifo Ortega sacou em você ali uma capacidade de absorver conteúdo, e aí ele foi... Porque, por exemplo, o nosso sistema Kids que a gente tem aqui, ele não forma uma criança faixa preta. Certo. Porque quando, na verdade, ela começa com... Por exemplo, com 4, vamos supor. Quando ele tiver com quantos anos? 10 anos, né? Isso. Então, com 10 anos, ele já, aqui na nossa escola, ele já passou pro sistema meio que o normal. Certo. Só que quando ele passa pro normal, ele falta muito ainda para chegar na preta. São 6 anos, ele se formou em 6. Tem adulto que não... Então, é isso que eu tô falando. Então, acho que rolou ali uma expertise sua ali, do aprendizado, e o Cifo Ortega, tipo, sacou, né? Não, e sem contar, né? Que nem eu falei que abria de domingo a domingo, eu ia todo dia, né? Então, às vezes, por exemplo, óbvio que a gente não pode prezar só a pessoa vai todo dia, só por causa disso ela vai passar mais rápido, vai aprender mais rápido, né? Tem toda essa questão, né? O Cifu de ter visto, que eu gostava coisa, mesmo. Né, meu? Cara, não tem problema nenhum. Você fala assim, não, cara, eu sou bom, mano. Pô, eu tenho talento. Sim. Não tem Inclusive, você falar quando isso, eu, por exemplo, eu tinha o quê? Tava na preparação para fazer o exame, ter os quebramentos, né? Tem quebramento de madeira e tal. No meio de... Era só adulto e só dava eu lá pequenininho. Então, ou seja, eu já mudei de turma. O Cifu já colocou eu na turma dos adultos. Então, por exemplo, eu com 8 anos, eu já treinava com a turma, sei lá, de 15 anos pra cima. Tipo, pessoal adolescente e já adulto mesmo. Então, eu acho que, queira ou não, essa é... Como que eu posso dizer? A capacidade mesmo de eu ter esse discernimento. Falar, pô, não, é isso que eu quero. Tô já até num nível a mais, assim, do que as outras crianças da minha idade. Eu acho que fez eu me focar mesmo, assim, sabe? Tipo, ajudou muito isso, sabe? Puxou realmente, E fez né? também o teu Cifu também sacar essa tua habilidade é o que eu falo. Eu agradeço
Pô, totalmente. Ele é como meu segundo pai, né? Tudo que eu aprendi de Kung Fu foi Hoje com você ele. dá aula lá? Hoje eu dou aula, eu já faz o quê? Pelo fato de ser tudo novo, né? Então eu peguei a faixa preta com 10 anos e comecei a dar aula com 12. Então, ou seja, desde os 12 anos eu dou aula, né? Aí depois registrado mesmo, depois dos 16 anos, né? Aí agora já professor de educação física em escola, faz os projetos extracurricular também nas escolas com o Kung Fu, né? Então foi Hoje bem... você trabalha com a educação física Eu também. trabalho com a educação física. São 3 escolas que eu sou professor de educação física mesmo, né? Curricular. E outras 3 que é extracurricular, que aí é só... aí eu só dou aula de Kung Fu. Só aula de Kung Fu realmente. Que legal, hein? Você sabe, quando eu estava na faculdade, eu tentei dar aula de educação física, né? Eu queria também trabalhar com educação física escolar, mas foi muito difícil, eu não consegui, porque já exigiam experiência para entrar em escola particular, e como que eu vou sair da faculdade, minha experiência era com Kung Fu, né? Eu graças a... Se bem que a gente que dá aula de Kung Fu dá aula em qualquer lugar. Sim. Se vira em qualquer lugar, isso eu tenho certeza. Eu dei essa sorte, parte de estágio mesmo, né? Eu conversei lá com o pessoal, falei que eu já dava aula desde os 12 anos de idade, né? Aí não teve muito erro, né? O Cifu assinou lá a papelada e dava aula já. Uma baita experiência. Então já dei até sorte, assim. Os Poxa, esportes de quadra, assim. Claro, com certeza. Queira ou não, eu sou bom até no futebolzinho, assim. O Hexa pode vir também depois do Tetra agora. Não, ele é melhor deixar só o Tetra. Eu quero entrar nessa parte de educação física escolar aí, tá? Você não é aquele professor que joga bola e deixa a galera se matar, não, ixi, né? longe Por disso. favor, hein, meu? Ainda mais que eu pego turma desde o maternal. Eu tô te falando isso porque eu fui estudar educação física por causa do meu professor de educação física. Certo. Ele era muito bom. Eu não fui fazer educação física por causa do Kung Fu. Fui fazer educação física inspiração. porque ele era muito legal. Assim. Eu não sou assim, não. Então Ainda mais que eu pego turma desde maternal até ensino médio. Então, maternal, criançada de 3 anos. Então, não tem como, queira ou não, só, passar o exercício lá e vai fazendo. Então, a gente tem até o programa, né? Cada escola tem um programa diferente. Então, por exemplo, assim, é por bimestre, né? As 3 são bimestre. Então, primeiro bimestre, esportes coletivos. Aí, segundo bimestre, por exemplo, esportes... por exemplo, de revezamento, que é, por exemplo, parte de meio que de atletismo e tal, uma corrida. Então, a gente tem até um cronograma certinho, né? A gente não só larga legal. Assim, não, né? Poxa. Eu tenho uma afirmativa minha sobre o profissional de educação física. Eu acredito que o profissional de educação física é uma das primeiras figuras humanas onde pode levantar ou não levantar um ser humano. Sim. Por que eu tô te falando? Você pega uma criança que tem dificuldade com a bola. Se você não sacar isso e inserir aquela criança num contexto, né? Criar artifícios para aquela criança ela vai ficar frustrada. Da bola, né? Mas tem criança que tem dificuldade de correr. Correr. Eu tô falando da bola, mas isso, correr, qualquer coisa. Sim. Então, se você não tem essa expertise de pegar aquela criança e, levantar ela e inserir... Porque os colegas vão tirar sarro. Vai tirar sarro, né? Se for uma criança um pouco mais gordinha, vai ficar jogado de lado. Não vai ser sempre a última a ser escolhida. Então, eu tenho uma afirmação que o professor de educação física é o diferencial, né? Diferencial na vida do indivíduo, cara. Não, mas eu também concordo totalmente. E eu vejo bastante isso porque, assim, né? Eu me ponho no lugar deles, né? Sim. Também, né? Pelo fato de eu ter começado muito cedo, então até por exemplo, às vezes tem alunos que falam assim, não, mas eu não quero ter aula com tal, eu quero ter aula com ele. A criançada, gosta bastante de mim, assim, essa parte também lúdica, né? Da gente brincar mesmo, o termo, assim, queira ou não, chulo. Eu sou até bobalhão, assim, com a criançada, sabe? Às vezes eu sou mais criança que as crianças, assim. Então, eu acho que isso, pra mim, assim, foi o diferencial. Às vezes, de eu me colocar no lugar deles, né? Porque como eu comecei novo, então ajuda muito isso, né? Então, e isso eu vi muito no meu professor de educação física. Eu lembro que tinha uma menina que estava com a gente. Como ele chamava? Givaldo. Era eu. Professor Givaldo. Não é Givanildo, Givaldo. E eu lembro que tinha uma menina que era da minha sala, ela era mais gordinha, ela tinha muita dificuldade. Ele não deixava ela ficar sem fazer atividade física na aula. Vai fazer. E ele começou, eu lembro nas aulas de basquete, começou a treinar ela só nos arremessos. Então, todo mundo queria sempre puxar ela.
Porque, era jogava pra ela, pum. Era e ela sexta. mandava ver. Uhum. Então, quer dizer, cara, ele inseriu muito ela ali no contexto, Sim. entendeu? Da atividade. E eu comecei a sacar isso. Caramba, ele não deixa a pessoa do lado de fora. Ele cria, É sabe? a questão do tato, né? A sensibilidade ali com todos, né? isso. Ver tipo, particularmente que cada criança, né? Cada pessoa é cada um mesmo, né? Porque é muito realmente. fácil trabalhar com quem já tem facilidade, né? Sim, é. Você também dando aula de como você Sim. pega uma criança, um adolescente, um adulto que já tem facilidade, é muito fácil, né? Sim. Aí todo mundo quer dar aula pra aquela pessoa, né? Já abre o espacato, não sei o que. Aí é tranquilo, né? Poxa. Ô, Anthony, voltando aqui, vamos fazer uma volta aí pro Kung Fu. Você citou o desenho do Jack Chan e o Blade, né? Isso. E quando você começou a fazer o Kung Fu, passado ali, sei lá, 1, 2 anos, quais foram os poderes que você descobriu em você? Qual foi o seu amuleto do dragão? O que você encontrou que você falou, caracas, isso não é igual ao desenho, mas ao mesmo tempo é. Qual que foi Quais foram as coisas, assim, que você falou, nossa, isso é muito Então, legal. o que mais me maravilhava, assim, pelo fato de ser criança mesmo, era de fazer a movimentação, a história, né, da observação dos animais, né, de como que eles se atacavam, como eles se defendiam ali na natureza, era o que mais me cativava, assim, sabe? Então, eu ficava pirado, assim, tipo, não, pô, quero ir na próxima aula, vai aprender o golpe do tigre, vamos fazer a posição do cavalo, sabe? Então, era o que eu mais gostava, assim, realmente, sabe? Então, o fato de eu saber quanto mais animais era o que me motivava, assim, sabe? E sem contar, obviamente, né? Toda aula de criança, isso até hoje é parte da sistematização nossa de ensino da nossa escola. Todo final de aula tem uma brincadeira, né? Então a gente também esperava por essa brincadeira. Era um evento mesmo, né, pra gente. Então acho que isso que foi chamando, assim, cativando, que era o que dava vontade de sempre estar indo, né? Tanto que eu ia todos os dias, né? De domingo a domingo. E essa trajetória para faixa preta foi algo que você, depois de um tempo, isso ficou mais consciente para você? Você quis isso? Sim. Ou foi... Não, então, foi bem assim, né? Eu lembro como se fosse hoje, o Cifo Ortega, né? O professor Ortega chegou, eu tinha uns 8 anos de idade. Ele falou assim, antes, se você... conversou comigo, com meu pai, né? Tava na sala de reunião lá dele. Ele falou assim, pô, se você continuar mesmo, se é isso que você quer, você pode bater um recorde. Inclusive, eu fazia natação também. E lançou um desafio. Eu fazia natação. Na perspectiva do... Aí, pra que eu até deixei um pouco chateado meu pai, como eu fazia natação e o Kung Fu também. Aí eu falei, pai, não, eu quero largar a natação, quero ficar só Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Depois que eu ouvi isso, né? E aí... me empenhei cada vez mais, além de todos os dias, às vezes ia em 2 períodos, ia, sei lá, treinar de manhã e à tarde, ou à tarde à noite, dependendo do horário de escola, né? Então, tipo, a hora que ele falou isso, eu falei, não, é isso que eu quero. E eu já tinha isso comigo depois de um tempo, que eu quero ser mestre, quero ter minha escola também, sabe? Sem contar, obviamente, que um dos meus sonhos era ser um atleta olímpico, né? Com o Kung Fu, né? Mas aí é uma outra burocracia, é outra briga política aí, pena, né? Cara, é uma pena, assim, porque tem um potencial muito alto. Não, né? E falando de você, cara, você é embaçado, mano. Você é sinistro. Não, é de Obrigado, verdade. Não é verdade. Isso a gente é fato pra quem tá no meio do Kung Fu, especificamente dos filiados da FPKF, CBKW conhece você, tudo. Cara, o seu nível é muito alto, assim. Sim. E Entendeu? desde sempre, né? E desde sempre. Árbitro, Então, é uma pena a modalidade não ser uma modalidade olímpica, porque você estaria ali nível alto. Talvez assim. Que teve Rio mesmo, às vezes já estaria competindo lá no Rio, né? 2016. Que demais. Agora me fala uma coisa, o conteúdo de faixa preta que você teve que dar conta com 10 anos é o mesmo conteúdo de um... Sim. De um adulto? Sim, a única coisa que... Teve alguma... a única coisa que diferenciava era a parte de quebramentos mesmo, né? Porque aí, por exemplo, sei lá, questão de milímetros, centímetros de madeira e tal, pela idade, mas de conteúdo mesmo, de forma, de aplicação, de, sei lá, de posturas, era a mesma coisa. Exigência igualzinha. Inclusive, professor Jean, que participou aqui, foi um dos professores também que mais me deu aula nesse processo
de chegar à faixa preta, pós faixa preta também. Inclusive a arma, o Santinquan, né? Que é aquele de 3 partes, o pessoal aí num tchaco de 3 partes. Então, tipo, foi com ele que eu aprendi. Você compete com o Santinquan, né? Não. Agora eu tô na corrente. Corrente eu me dou bem. Mas não tá soltando não, né? Então... o pior é que pra esse último campeonato paulista Soltou? que teve, na semana anterior um elo estourou. E aí eu tive que acabar fazendo o do Cifortec, que é um pouco mais pesado assim, né? Mas tudo bem, mas deu bom. Mas minha arma preferida é bastão. O bastão, eu acho que pelo fato de ser a primeira, assim, sabe? Eu acho que de identificação é como se fosse extensão do meu corpo mesmo, assim, sabe? Tipo... É a que eu mais amo, assim, de paixão. E sempre foi muito legal ver as competições de bastão, porque a gente sempre falou isso, que tem uma turma de Campinas muito boa, né? Sim. Mas sempre foi muito acirrada, né? As categorias, principalmente também, que o Cifu, o Daniel Irata também participava, sempre foi assim... milímetro a milímetro ali. Sim, nossa, era risco. Cara, eu já arbitrei categorias era assim detalhamento. de vocês, de tipo assim, mano, você tem que... Dá trabalho. Mas da mesma maneira, quando a gente ia pro facão. Que não, facão, eu lembro, o Otávio Cripa. Sim. Poxa, era detalhe ali, um ganhava, aí deu outro, o próximo ganhava, ficava ali. E, pô, isso que é bacana, né? Isso que é legal, né? Que vai nivelando, né? Isso, né? Vai nivelando. Não. Mas você citou essa coisa dos campeonatos, Anthony. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que isso entrou, assim, na tua trajetória. Então, né, eu comecei, a primeira competição que eu tive já foi logo no ano seguinte que eu comecei a treinar, né? Então, foi uma competição interna, eu comecei a competir com 5 anos, né? Foi uma competição na própria academia, né? Na nossa própria escola. E depois que eu fiz 6 anos, tinha na categoria Mirim, né? O Cifu Ortega já conversou com a gente, já tinha um pessoal, equipe de competição, não sei se vocês lembram, Matheus Maruca... Não sei se vocês vão lembrar. Não. Então, ele foi um dos... Talvez de ver, talvez lembre. Sim, ele era meio lemãozinho, loirinho, assim. Matheus Maruca. Então, foi uma das pessoas também que eu me espelhei, que ele era um pouco mais velho que eu, que já era parte dessa equipe de competição. Então, aí foi inserindo, né? Aí as seletivas, né? Na época, quando tinha seletiva. Aí, categoria Mirim, depois o Paulista. Aí foi vendo que tava dando resultado, classificando para brasileiro. Depois fui convidado para ir para a CBKW em 2011. Na época até eu era o professor Luiz e o Ortega, que eram os técnicos, né? Que foi pro Sul-Americano, se eu não me engano, no Uruguai. E aí que foi vendo que, poxa, o negócio acontece mesmo, né? Dá para ser bom, né? Tem lenha pra queimar. Tem lenha pra queimar. E graças a Deus, né, tudo certo em relação até hoje, né? E não pretendo parar tão cedo com competição e muito menos Kung Fu. Kung Fu pro resto da vida, né? Pergunta talvez boba, né? Kung Fu você acha que é a sua vida mesmo? É a minha vida, sem sombra de dúvidas, assim. 20 anos praticamente, né? Eu vou sempre puxar a sardinha, né? E você tem um desejo de ter uma escola? Tenho, virar mestre mesmo, virar Cifu, fazer toda a etapa, né? Hoje mesmo eu me encontro no 4º grau da faixa preta, né? Dentro do nosso estilo. Para poder fazer a parte, os cursos para virar Cifu é depois do 5º grau. Então eu tô almejando aí já pegar esse 5º grau para poder já começar a fazer. E essa graduação é feita com o seu Cifu? Isso, é feita com o Cifu e também com o professor Barbosa, que ele vem lá de São Francisco, né? Lá da matriz mesmo do Tati Wong, ele faz aqui, né? Que foi, queira ou não, o primeiro professor do Cifu Ortega, né? Em breve teremos episódio com o Cifu Barbosa, hein? Tô dando esse spoiler aqui já há alguns episódios. Legal. E aí são quantos graus no... Aí vai até o 10º. São 10. Mas hoje vivo mesmo assim, acho que não tem ninguém. O máximo, se eu não me engano, acho que tá 7º grau. Ou seja, há grandes chances de eu chegar, né? Pelo fato de tá bem novinho aí, né? Óbvio que às vezes treinamento para competição é diferente de treinamento de troca, né? De graduação. Aí às vezes acaba demorando um pouquinho a mais, assim, mas há grandes chances de eu chegar aí no 10º grau. Vamos ver como que vai. Volta aqui. Não, claro, pode deixar. Será que a gente vai estar aqui? Eu acho que vamos, né?
Mas se ele atingiu a faixa preta com 10 anos... Com 10 anos, daqui 10º grau, ele vai chegar com 30 anos. No 10º grau. E uma outra curiosidade, assim, eu acho que você mencionou aqui nos bastidores um pouco sobre respirações, tai chi. Como é que isso entra no teu treinamento, assim? É um conteúdo que é regular, você treina isso regularmente? Sim. Faz parte da tua formação? Faz parte da formação, principalmente no início e finalização de aula, né? A gente denomina, né, sempre o início, que é pra gente poder relaxar o corpo realmente, para poder pôr ele à prova, né? Então, a gente meio que abstrai das coisas de fora para focar só no que a gente vai fazer. E depois a finalização pra gente poder relaxar mesmo, né? Tirar aquela parte do esforço físico que acabou fazendo, né? Pô, tipo, perna queimando, depois de ter feito um cavalo baixinho e tal, cansaço. Então é aquela volta meio que pra realidade, pra ficar tranquilo, né? Tipo, às vezes é até prevenção de lesões, né? Às vezes, tipo, em vez de sair, tipo, terminou o treinamento intenso, já vai embora pra casa, fazer uma respiração, um alongamento, como se fosse até um Qigong mesmo, né? Então a gente sempre faz no início e na finalização da aula, né? E eu vejo que é bem importante e faz diferença, pelo menos pra mim, assim, né? Eu me sinto muito bem quando faz sempre no início e na finalização das aulas, assim, é bem bom. Você tem o Tai Chi como uma prática complementar? Então, o Tai Chi... Taolus? Então, aí Tai Chi em relação à parte de Taolu de Tai Chi, acaba que a gente só faz as primeiras, né? Que é como que é o nome mesmo? As formas curtas? Isso, tem a primeira lá, que foi da universidade, né? Que a universidade criou, que é a forma 8, né? 8. Forma 8. 8. Pode ser 8, Isso. 16. Então, aí a gente faz a 8 e a 24. 24. A gente 8 e sempre 24. faz a 8 e 24. A gente fica mais nessas duas, né? Mas, tipo, óbvio que eu... O currículo, não o currículo inteiro. Isso, Mas o currículo eu até gostaria de fazer também, né? Agora, mais uns 3 anos pra cá, pós-pandemia, já tô focando um pouco mais, ainda mais que eu quero ter essa questão de abrir escola e tudo mais, então tô focando um pouco mais, né? Anteriormente só fazia essas duas, né? A 8 e a 24, né? Que era mais só para o relaxamento mesmo. Mas aí desses anos para cá, eu já tô inserindo um pouco mais no currículo mesmo, almejando a questão de ter na minha escola, que é muito importante. Eu acho que desde o sandá mesmo, é importante ter. Você pratica sandá também? Também, é importante ter, porque tudo é Kung Fu, né? Sim, tudo é sim, Kung Fu. sim. Então, eu acho que até, por exemplo, outros estilos também, por exemplo, sei lá, Ferro Pai, Louva-a-Deus. Então, porque tudo é Kung Fu. Acho que se a gente restringir, né, só o nosso, ficar, queira ou não, só pensando naquilo, a gente, queira ou não, perde as coisas boas, né? Pô, tem um ponto ali que eu posso pegar pra utilizar aqui e tal. Um chute mais alto, uma abertura. Então, eu acho que tudo é Kung Fu, tudo ajuda, né? Tá interligado. Mas você hoje né? tem alguma outra prática de algum outro estilo? Então, no caso agora, não. No caso, não. Mas eu já cheguei a fazer um pouquinho de louva-a-Deus. Como se for na época da Brandon Lai. Quando tinha Brandon Lai lá em Campinas, cheguei a fazer algumas aulas e Você tal. treinava como se for Ortega e foi treinar na Brandon Lai. Isso. Que legal. Como se for Samuel. Isso mesmo. E aí, obviamente, né? Conversei com o Cifer Tag e tal. Ele falou, não, eu tenho, claro, com certeza, né? E aí, pena que acabou findando, né? Senão, acho que eu estaria fazendo até hoje também, né? No caso. Que legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu já fiz aqui em papos com o Márcio e com outros convidados sobre a competição. Né? Certo. Sobre essa... Eu tenho uma sensação de que quando o bichinho da competição pega o atleta, o aluno, é difícil de você largar, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco pra gente que coisa é essa, e pra você, né? O que é que te mobiliza a seguir treinando duro, seguir ensinando e, sobretudo, seguir fazendo esse esforço grande de representar o Brasil, não só aqui nos países vizinhos, no sul-americano, pan-americano, mas ir para a China, com essa possibilidade. E às vezes não tem tanta de retribuição. como diz o Galvão. E o apoio a gente sabe que, enfim, Sim. é dos amigos, é dos familiares, enfim. A gente não tem um grande ações de marketing assim para apoiar. Sim. Então, falar a verdade, eu sempre fui muito competitivo, né?
é de mim, assim, né? Essa Desde questão. a faixa preta, Desde que você revelou aí. Desde dos 4 anos de idade lá que eu lembro eu entrando. Então eu sou bem competitivo. Mas o que mais me incentiva mesmo é de estar junto com o pessoal, sabe? Pô, vai ter o campeonato, a gente vai encontrar o pessoal, sei lá de São Paulo, vai encontrar o pessoal, sei lá de Brasília, lá do Sul. Eu acho que isso é o que mais me motiva, sabe? De ter aquela questão de família mesmo, amizade entre todo mundo. E pelo fato de se divertir. E agora mais, né, dando aula para as crianças, o legado, né, para as crianças, né? Poxa, lá na academia mesmo, um monte de criança que fala que quer ser campeão mundial também, que se espelha em mim. Criançada nas escolas fala, não, pô, professor, vou querer fazer Kung Fu também, conversar com meu pai. Então, eu acho que é o que mais motiva, é esse sentimento bom, assim. Eu acho que a parte financeira, óbvio que dói no bolso, é complicado, é duro, né? Dureza é ficar correndo atrás, né, disso. Mas fica, tipo, zero, assim, sabe? Depois que você pensa, você fala, pô, isso daqui eu vou ficar reclamando, sendo que eu sei que eu vou estar servindo de legado, que eu sei que eu vou estar encontrando amigos. Inspirando sabe? outras pessoas. Então eu acho que isso é o que mais me motiva, assim, sabe? É o mais importante. Independente também de resultado, sabe? É o que eu mais gosto, assim. Que legal, que legal. Quais são hoje os... Ó, pergunta polêmica, hein? Pode, Gil? Lógico. Tava pensando aqui, caramba, isso aqui acho que é legal, hein? Quais são os atletas que são os seus maiores rivais? Rival no bom sentido, né? Não inimigo. Rival. Porque Aquele sim. rival que te faz treinar mais. Sim, Não, né? porque Um puxa o outro, né? Rival que te bota assim, lá em e cima. de novo, acho que a gente tem que saber dizer e assumir quando a gente Sim. tem um potencial, né? Aham. Então, por exemplo, às vezes tem competição que você vai... Você fala assim, putz, essa galera que tá aqui é mais fraca hoje. Então hoje eu vou passar o carro. Você já sabe, Sim, é. certo? Com muita humildade, mas você já sabe que você vai passar o carro, entendeu? Só que tem competições assim, caramba, hoje o negócio vai ser pegada, meu, porque tá o fulano, tá esse aqui, putz, naquela categoria tá esse aqui. E na minha opinião é assim que é legal, né? Que Lógico, um puxa o outro, né? isso. Não nivela por baixo, né? Nivela por Fala cima. aí agora, quem são aí pra eles ouvirem? Ó, mas fala quantos? Que tem uma galera boa. Tem uma Não, galera pô, porque de repente boa se tiver lá. 5, se tiver 3, se tiver 2, você fala assim, meu, esses caras aqui sempre dá uma briga boa ali. Sim, ó, Cleozinho, sem Cleo. sombra de dúvidas, né? Caio Bertunho, que é inclusive da minha escola. Um baixinho pequenininho. Isso, parece uma formiga atômica. Aquele lá é rápido, hein? Cara, meu, ele é ligeiro, hein, meu? Ele é ligeiro. Pô, ele dá uns pulos. Não, ele tem então não bola precisa, na perna, não meu. precisa nem ser alto. Ele já pula, já passa da Já viu, sabe quem altura, é, já, né, né? Gil? Sei. Então, ó, Cleo, Caio, tem... Eu adoro ver a competição de vocês, cara. Na turma de bastão, né? Bastão, quem tem de bom também. Tem o Vitor, que é da Ferroc Pai, que é muito bom também. Tem o Paulo, que é do professor Irata. Agora na corrente mesmo, o Lucas Galati, que é do pessoal da Taisan. O Lucas, sim. O Lucas Galati. Tem o Ele Thiago. faz corrente também? Ele começou esse ano. Eu comecei ano passado, ele começou esse ano. Mas antes, né, já vinha desde a época de leque, né? Que aí eu aposentei o leque esse ano pra poder fazer a corrente. Mas desde leque a gente tinha aquela briga ferrenha. O João, da minha própria academia também, o João Cuelbas, né? Então tem uma turma bem boa, assim, sabe? É bom ver quando tem competição entre a gente, não, assim, isso é sabe? sadio pra Saudável, caramba. né? Sim. Agora, emendando essa pergunta do Márcio, quem que te inspirou? De inspiração mesmo foi esse menino, o Matheus Maruca. Matheus Maruca. Inclusive, o Mundial que ele foi o de 2010. O Mundial que ele foi. Foi ele, o Jean e a Gi. A Gislaine. A esposa do Jean, né? Isso, tô certo? Não sei, né? Não sei. Mas então, lá... Também não sei. Eu não sei. Não, Eles têm academia junto, mas não sei. então é pior que eu não sei também. Porque às vezes eu vejo fotos junto dos dois, às vezes fotos separadas, assim. Sei lá, É que às vezes... Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas é porque às vezes não é porque tem academia junto que às vezes é casado, ou já foram, então. eu não sei. Então, nós somos até então, Só ele sabe. quando eles eram lá da nossa academia, eles eram casados, né? Eu não sei depois do decorrer, Bom, né? comenta aqui, tá bom? Comenta aqui. Quem souber, Deixa o relato, deixa, que não é seu Rubens quer saber. Ok, né? deixa o relato.
Agora vamos entrar numa seara aqui, não sei, Márcio, você já saiu dessa? Posso sair da... Não, dessa? não, já. Você falou que uma das coisas que te mobiliza nos campeonatos é poder encontrar as pessoas, poder, de alguma maneira, estabelecer relacionamentos e relacionamentos. Eu queria que você contasse um pouco, assim, quando você vai para um campeonato como o Mundial na China, você não tem só os países hermanos aqui, você não tem só Argentina, você não tem só Chile, Peru, enfim, você encontra os amigáveis do Canadá, você encontra os competitivos dos Estados Unidos, que são casca, você encontra o pessoal da Rússia. Pior que, ó, da Rússia são os donos do tapete, né? Que ninguém se aquece. É uma briga, cara. Era uma briga, cara. Ó, tem que chegar... O que salva são as moças. Opa! Não, mas... Fala um pouco pra gente dessas amizades todas aí. Então, embora o pessoal da Rússia, né, tenha aquela fama, né, deles serem fechados, serem nariz em pé, né, querer tomar conta, tenho amigos russos que, inclusive, a gente, sei lá, né, o brasileiro é fogo, né, já pega um papelão lá, já começa a chutar bola, né, não tem jeito, né, e aí pra quê? Já jogamos até futebol lá na China, no hotel, sabe, que conversa até hoje, pessoal mesmo lá de Macau, tem muita turma lá de Macau, como Macau é colônia portuguesa, né, então tem bastante pessoal que eu conheço lá, que conhece... Você sabe que no campeonato lá da China, a gente uma vez chegou para um técnico lá da Rússia, lá, e a gente foi, puxa amizade, né, brasileiro, né, e nossa, cara, vocês são muito bons, cara, nós somos profissionais. Ele saiu andando, mano. Não, tem foi tipo isso. Tem uns que são assim, tem outros que são um pouquinho mais tranquilo, né? E às vezes é modo, tipo, aquele botãozinho, né? Modo competição também, né? Às vezes eles ficam ali naquela casca ali, mas aí depois... modo Cleo na fila. Aqui, ó. Sei. Mas tem que ser isso mesmo. Eu acho que tem que ser assim, cara. Você tá ali, você tá ali pra ganhar, sim, bicho. né? Você ganha o que você fez antes pra estar lá. Então, né? Você tá ali pra ganhar. Só você sabe, né? O que você passou, né? Então. Pratas, entendeu? Não dá pra ir lá. Sim, pra ficar. sim. Agora você falou assim que vocês ficam conversando e tal. Qual que é a língua conectora? O inglês, né? O inglês é o inglês, né? Tipo assim... Mas é o inglês... Não, então, por exemplo... Fluente ou inglês que manda uma mímica? Mas aí depende. Se for com um homem, é inglês. Se for com a menina, é uma piscadinha. É trocar um chocolate. Não, então, por exemplo... É um bottom do Brasil. Não. Queira ou não, é a miscigenação de tudo, né? Porque às vezes, assim... Liso, hein? Então, não, porque assim, às vezes, assim, por exemplo, tem uma pessoa, sei lá, que é da Rússia, que o grau de inglês dela seja mais fluente que o meu. Então, às vezes, eu que vou estar usando o meu inglês, mas às vezes um pouquinho de mímica. Às vezes eu encontro um pessoal, sei lá, da Itália, que aí vai ver o meu inglês é um pouco mais apurado. Então, é eles que vão usar um pouquinho mais dessa mímica. Então, é uma miscigenação mesmo. Desejo de se comunicar. É, óbvio. Real. Vixe, é tipo, bom, né? É importante. Manda assim. Vocês estão querendo me pôr em calça curta. Vocês estão querendo me pôr em calça curta. Bastidores. Aprofundamento. Aliás, acho que a gente tem que lançar, Márcio, aquele negócio para assinantes, entendeu? Para assinantes. Quer saber histórias? É tipo o pay-per-view? É o pay-per-view? Tem um negócio, como é que chama? Que tem... Seguindo a máxima. OnlyFans. OnlyFans, entendeu? Você quer saber mais? Quando as câmeras... A gente vai lançar um quadro assim, o que acontece na China fica na China, só para assinantes. Então você... Isso, boa, Gil. Espera. Ixi, vai pior que tem cada história lá. Meu Deus do céu. A China é mágica, né? É mágica. É muito louco ir lá pra lá, né? Pô, a primeira vez mesmo que eu fui, em 2012, que a gente chegou em Pequim com neve. Nossa, nunca tinha visto neve, animal. nunca tinha ido pra China. Eu ficava maravilhado, assim. Não, cara, eu acho muito legal andar na rua. Sim. Não sei, cara. Não, é algo mágico, diferente, né? Mesmo, né? Barulho, tudo. O outro campeonato que teve em 2014 As praças são mesmo. Legais, né? Sim, porque assim, o campeonato de 2014, se eu não me engano, foi um dos únicos que foi ao ar livre, né? Foi animal. Que foi dentro do templo, né? Pô, a energia de sentir ali, pô, até fico arrepiado, assim, sabe? Surreal mesmo, assim, é uma sensação sensacional, literalmente, assim, né?
Inclusive, o meu pai ficou até um pouco receoso, né? Pô, criança, né? Maravilhado, né? E aí a gente conversava bastante em relação a isso, porque a primeira vez, né? Indo novinho de Seu pai tudo. sempre foi muito presente ali com você, Sim, né? sempre, sempre. E aí, eu lembro que era 2 dias de competição, né? Foi primeiro o bastão, um dia, e eu lembro que eu saí com raiva, que eu falei assim, pô, pai, podia ter feito melhor, sabe? E ele gostou disso, ele falou, pô, o menino, ele não tá em good vibes, não, né? Não tá só, China, China, China. Aí ele falou, pô, então usa isso pra amanhã. Que era o dia da competição de mãos, que foi o primeiro título mundial, né? E, poxa, eu lembro que era a categoria que era maior, tinha 26 meninos lá, chinês, russo, italiano, o pessoal do Sri Lanka, um monte de gente, né? E aí foi o que deu up, assim, sabe? Eu lembro ele conversando comigo, ele falava, pô, filho, então o meu medo que era você estar, tipo, de boa, é o totalmente contrário. Às vezes você tá até mais consciente que eu, sabe? Qual o nome do teu pai? Luiz Roberto. Luiz Roberto, muito Luiz bem. Roberto. Legal. E aproveitando isso que o Márcio perguntou do campeonato, você consegue mensurar, para quem está nos ouvindo, o quanto essas tuas idas para a China contribuíram para o teu desenvolvimento aqui no Brasil, tanto de execução dos taolus, quanto até de ensino também? Porque a gente sempre fala aqui que aprender Kung Fu não está limitado a aprender os taolus somente. Uhum. Tem a parte cultural. E ir para a China é um mergulho então, sim. na cultura chinesa e dependendo da tua condição de absorção, você consegue fazer muitas conexões com o que você ensina, consegue trazer conteúdo sobre costumes, filosofia, enfim, dá para viajar um monte. Você consegue mensurar um pouco como foi isso, assim? Falar a verdade, ajudou muito mesmo, realmente, desde essa questão de melhora de forma, né, de movimentação, meio que ver, né, com o olhar dos juízes chineses, né, aquele olhar mais crítico, né, e na parte de ensinamento, é o que você falou, parte cultural mesmo, dança do leão, pô, o que eu aprendi com dança do leão lá, era coisas que eu achava que era só, fazia em abertura de campeonato, entendeu? Tipo, então, quando eu vi que era algo que, pô, é pra trazer boas energias, faz até em casamento, a história por trás, a filosofia, né, que foi a partir de um sonho, de um imperador. Então, tudo isso, né, acabou contribuindo mesmo, né? A parte, pô, quando uma criança vem perguntar mesmo o que é a dança do leão, que muitos acham que é dragão, né? A criançada já... Pô, aí você já saber explicar e, por exemplo, a cerimônia mesmo da troca de faixa preta, que tem a cerimônia do chá, explicar o porquê. Então, foi um aprendizado, assim, surreal. E ajudou muito mesmo, assim, sabe? Dá uma enriquecida. Dá, nossa, demais. E sem contar, né? Desde... Não só pra China, né? Mas viagens em si, né? Ninguém tira isso da gente, né? Essa experiência que a gente tem, né? E, pô, e ainda a gente indo pro berço do Kung Fu, onde nasceu, né? A arte que a gente pratica, que a gente tanto ama. Pô, é muito bom, assim, né? Ajudou demais. É indescritível, assim, né? Tentando descrever, mas é indescritível o que a gente sente, né? O que passa na cabeça de cada um, né? Pô, o que eu imaginava como que era a China quando eu era pequeno, que eu falava que tinha dragão de estimação, entende? Então, poxa, é algo surreal mesmo, assim. Me ajudou muito. Você acha que você consegue falar, você como Anthony, artista marcial, você consegue dizer, é possível você falar assim, se você gosta de ser mais um atleta ou de um instrutor? Eu não vou mentir, Eu prefiro ser instrutor. Pelo fato de eu... Eu achei que você ia falar ser atleta. Não, eu gosto de ser instrutor. De verdade. Eu amo de paixão competição. Falei que eu sou competitivo, é o que também almejo, assim, sempre. Mas pelo fato só de eu ter ainda mais, que queira ou não, o meu público-alvo, assim, a maioria das aulas eu sou mais pra criança. Não que eu não dou aula pro pessoal adulto tal, mas eu sou o carro-chefe da criançada, assim, eu me lido bem. E só pelo fato de eu... que a criança é verdadeira, né? A criança, tipo, uma palavra que ela fala, assim, tipo...
pô, não tem maldade, né? Então, só pelo fato de... E é papo reto. Também, né? de dar aula. Não, poxa, é bem papo reto. Já quantas vezes as mudanças que eu faço no visual, às vezes pra campeonato, tio, não gostei não. Parecendo meu dedão, tipo, às vezes, tipo, com meio carequinha, assim, sabe? Mas é só pelo fato de estar lidando com as crianças ali, tipo, só de você dar uma risada, sabe? Diverte o dia mesmo, sabe? Eu acho que o que eu levanto da cama pensando assim, pô, vou dar aula hoje, é pensando nisso e sem contar o legado, né? Que eles que são o futuro aí da nossa nação, né? De todo mundo, né? Então, falar a verdade, sinceramente, eu prefiro ser instrutor. Óbvio que eu adoro de paixão ser atleta, né? Esse termo, questão de competitividade, competições, mas o instrutor é o que me cativa mesmo, assim, é o que me ganha, falar a verdade. A gente já falou aqui em outros episódios da necessidade do Kung Fu de ter referências, né? Sim, ter bons exemplos para inspirar quem tá começando. Sim. E a gente também já falou que Campinas consegue, sobretudo vocês aí, o pessoal do Choilifá, consegue uma renovação incrível, né? Sim. Você vai em todo paulista que tem chegando uma turma boa. Pequena e uma turminha boa. Aham. Uma turminha que faz ali concentrado, faz com foco, faz com excelência as bases. Você fala, não, daqui a pouco tá aí. A gente até brinca, olha, outro Anthony, mais um Anthony, outra Regina. Não, pô. Tem um processo de renovação muito intenso. Eu acho que, de alguma maneira, isso está relacionado ao bom exemplo que vocês dão. Sim. Que você, que Regina, que Cleo o próprio mesmo, Cleo, o Cifu Ortega, toda essa turma. Cifu Irata, enfim, Paulo Diniz. Tem uma turma muito grande fazendo trabalhos excepcionais. Então, acho que seguir nessa dinâmica de ensinar e com essa imagem de quero deixar um legado, cara, é maravilhoso. Cara, você sabe, assim, eu conheço você das competições já há muitos anos e desde criança. Mas esse papo aqui, eu tô conhecendo um outro Anthony, sabia? De verdade, cara, sério. Porque a gente sempre vê você competindo, eu acho que ainda é um garoto ali competindo, né? E ouvindo você falar com muita propriedade sobre criança, dar aula... Sobre ensino. Sobre cara, eu tô vendo um outro Anthony aqui. E tá muito legal. Eu agradeço. Conhecer esse outro lado de você, sabe? Um Anthony homem mesmo, assim, sabe? Um profissional de Kung Fu, não só um atleta, um garoto atleta, né? Muito legal. Eu nunca tinha olhado pra você nesse sentido. Certo. Eu nem sabia que você era instrutor. Talvez eu imagino, pô, não botar um Anthony pra ajudar na academia é até um pecado, né? Um menino com muito talento. Mas ouvindo você falar, é muito legal ouvir. Mas eu queria deixar um recado pra você. Acho que um olhar de alguém um pouco mais velho. Não sou tão mais velho, mas um pouco mais velho. Sim. Cara, você se formou faixa preta com quem você começou a treinar, correto? Sim. E aí, o que eu quero dizer pra você, acho que na vida marcial a gente sempre vai ter coisas que a gente vai gostar dos nossos professores, coisas que às vezes a gente não vai gostar, que isso faz parte da relação humana, né? Sim, isso acontece com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, não importa. Cara, sempre seja o mais honesto possível com o seu Sifu. Sim. Entendeu? Para que você um dia não seja seduzido por outras coisas que você vai ouvir ou conhecer e que um dia você largue o seu Sifu e vai tornar com uma outra pessoa. Sim. As tentações, assim. Isso, exatamente. É óbvio que a gente vai amadurecendo, a gente tem vontade de conhecer outras coisas, né? Outros estilos. Cara, mas sempre jogue limpo, cara. Sim. Porque eu acho muito bonito você começar com um mestre, né? Se formar com ele, toda a sua vida, você ter, de certa forma, ser meio devoto ali àquela escola, assim. Então, o que eu queria deixar pra você é isso, assim, sabe? Sempre joga limpo, assim. Não sei, me veio isso, assim, sabe? Eu achei muito bonita a sua história, com muito cedo começar a treinar, muito cedo ter um voto de confiança de se formar um faixa preta dentro daquela escola, entendeu? Então, é isso. Eu acho que... Então, não sei, me veio agora essa linha de raciocínio, porque, assim, eu já tive outros mestres, né? E outros mestres que a gente conhece já passaram por diversas escolas, e cada um com seus motivos. Eu não acho que isso
é errado ou não, mas não sei, me veio essa coisa, assim, de você sempre Ser justo. jogar limpo, assim, É porque sabe? né, é a vida mesmo, né? Não é nada escrito na pedra, né? Não é assim, né? Mas Sim. óbvio que a gente tem mudanças, mas é o que você falou, né? Jogar aberto, pô. Porque da mesma maneira que eu gosto dele, ele gosta de mim. Da mesma Sim, maneira que eu sim. quero o crescimento dele, ele quer meu crescimento. E eu vejo isso, porque, meu, desde 2004, então eu já vi muita gente passando. Sim, Muita então. gente passando. Desde aluno, desde de instrutores. Sim, Então, eu talvez acho que é isso. Acho que isso veio na minha cabeça, porque como você é de uma escola que muitos instrutores, professores estão lá, atletas, já passaram por lá, você me veio isso, assim, sabe? Meu, tipo, Sim, pensa sempre bem, sabe? Aham. Reflita bem. Não, Mas acho que até é uma reflexão também até para outros, Pra todo mundo, né? para quem está nos ouvindo também, Sim. né? Porque eu até me lembrei de uma história minha também. Meu primeiro instrutor de Kung Fu, quando eu comecei lá com uns 12, 13 anos, foi depois do meu primeiro professor de Tai Chi. E é meu amigo até hoje. É um paizão para mim, que é um sensei de Aikido que chama Wagner Tomi. Todos os seminários que eu realizo aqui com o meu atual Shifu de Tai Chi, ele participa desde o primeiro. Isso que é Quando eu bacana. estava morando isso na que é- China, eu falava com ele, pedindo conselho. Faço isso, faço aquilo. Sim. Então, é um mestre, no sentido mais amplo da palavra, que não apequinou a visão, entendeu? Não botou uma visão pequena em cima do meu caminho marcial. Muito pelo contrário, ele sempre acreditou. E eu sempre mantive essa relação que o Márcio falou, de muita transparência. Sim. Quero fazer um seminário de um outro mestre. O que você acha? Sim, vai por aqui. Vamos fazer junto, mestre? Ele ia junto quando ele podia, ou não ia, enfim. Sim. Mas acho que manter essa relação de transparência, Esse elo, né? Esse vínculo, assim. de né? cortesia, de respeito, é importante. Raquel chegou aqui, senão ela vai morrer se ela não falar com você. Oi, Kel, tudo bem? Pode ir lá abraçar, dar um beijo? Não? Olha, aparece aqui. Vem logo, Vai logo. Vai logo, pronto, aí, ó. Isso aqui dá. Não pode mais pegar no colo? Esses atletas. Não lá. Cresceu. Agora, você é pai, né? Eu? É? Então, eu sou enteada, então eu sou padrasto. Tem um padrasto. É, eu sou padrasto. Mas seguindo a máxima do pai, é quem tá ali no... Sim. Né? Não, e já tá fazendo Kung Fu também. No dia a dia, já faz Kung no Fu? Já. corre. Isso que eu Não, queria te perguntar. então, meu Deus Quantos do céu. anos tem a sua- Ela tem 5. O nome dela é Liz. Liz. É igual Flor de Lis, né? Que faz Kung Fu com E você? faz Kung Fu comigo. E aí é até engraçado que de sei lá, um mês e meio pra cá, ela já faz um tempo, já vai estar indo pro segundo ano. Mas de uns 2 meses pra cá, eu faço, né? Porque a turma dela, né? Turminha tipo de panda, né? Que a gente denomina, né? Panda, depois vem os tigres, aí turma infantil, que já é a faixa igual o pessoal adulto, né? Aí já é o E os mesmo dragões currículo. vêm quando? Faltou os dragões. Ué. E os dragões é depois. E aí, meu, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi o fato dela tá ligada agora que eu vou pra China e tudo mais. Aí nas aulas que eu dou pra ela, assim, né, que tem a criançada, eu faço uma brincadeirinha. Aí, por exemplo, assim, tipo, o giro do... lombar, né? A movimentação lombar. A gente faz primeiro o pé unido, né? Que a gente chama de girinho. Aí depois o girão. Aí eu faço uma brincadeira. Agora o girão do coração do dragão, que come macarrão. Aí eu vou falando, tipo, pra eles completarem, sabe? Aí, tipo, que come arroz com feijão, pão com requeijão. E aí eu falo brincando depois. E ele comeu tanto que ficou com dor de barriga e fez o quê? Um cocôzão, sabe? Aí a criançada adora, eles adoram isso. Meu, e ela, desses tempos pra cá, séria, não... Eu até achei esquisito, assim, sabe? Se tinha acontecido. Aí um dia eu fui perguntar pra ela falou, não, é que eu tô focada agora, tô... sabe? só, Tipo, bicho. isso eu fiquei, quase que eu chorei, assim, sabe? De verdade. E ela foi no campeonato, Mas sabe? ela falou focada em... Não, então ela falou assim, não, agora eu tô focada. focada. Tá focada Ela falou no assim, treino, sabe? E às vezes não sabe nem que é focada, né? Mas pelo jeito tá fazendo por onde, né? E eu acho que deu esse
tchan nela, assim, ela foi ver, né, a primeira etapa da seletiva, sabe? Já foi no outro campeonato TV ano passado também. Então, acho que Mas isso... não competiu ainda. Não competiu, foi assistir, né? E então, acho que isso tá dando um up nela, assim, sabe? Tá ligando uma chavinha. E ela faz outros esportes, faz balé, faz natação, faz ginástica, skate também. E a gente pergunta pra ela, assim, às vezes a minha mulher pergunta longe de mim, o que ela mais gosta. Ela fala, Kung Fu. Sabe? E eu fico até assim, né? Feliz, né? Eu falo, pô, legal, né? Acho que é por causa de mim, né? Ainda bem, né? E meu, é muito legal. Você tá há quantos anos nessa relação de pai? Ah, já vai fazer 2 anos e meio já. 2 anos e meio. Então 2 ela anos e meio. tinha 3. Ela tinha... Ela 2 e meio. Tava faltando acho que uns 3 meses pra ela fazer 4. Tava faltando uns 3 meses ali 4, pra... 3 pra 4. Faltavam uns 3 meses pra ela fazer 4 aninhos. Aí, meu, e ela não fazia, né? Ela quis fazer e tal, óbvio, né? A mãe dela fazendo também, né? Já cativa, ela faz também. Inclusive vai tá aprendendo a primeira arma do Kung Fu lá, o bastão, né? Que é na nossa faixa roxa, ela tá começando a aprender. Aí pra quê? Aí a pequenininha... O seu bastão? Então, eu tenho vários, né? Bastões lá, né? Na academia, Não, né? o seu, que eu digo, o Taolu que você... Não. é o que você compete. Okay. Não, é um mais o primeiro Taolu, né? O primeiro. A gente chama o Siu Lan Quan, que fala, né? O bastão da pequena floresta Shaolin. Ele é um pouquinho mais simples, né? E aí é legal que a pequenininha pega depois o cabo de vassoura e vai e faz também, sabe? É bem bacana isso, Muito sabe? exemplo. Que legal. Graças a Deus, fico muito feliz, assim, de verdade, assim. E eu acho que isso me ajudou também nessa parte de maturidade, sabe? De, ver, assim, tipo, encarar. Óbvio que eu já tinha, né? Desde quando eu comecei a dar aula pra criançada, desde quando eu comecei a dar aula. Mas eu acho que isso me incentivou mais ainda, sabe? Tipo, ver, assim... Eu acho um barato, assim, sabe? Muito legal, velho, muito legal. Como a gente interfere na vida das crianças, né? Como que faz mesmo, né, acontecer, né? É muito legal. Eu não vejo a hora dela poder também estar competindo lá e tal, torcendo pra ela. Tem uma coisa na vida das crianças que às vezes a gente fala alguma coisa e a criança não responde imediatamente. Sim. Você acha que não... não absorveu. Não, que nem nada. tchum, né? Nem tchum. De repente... A hora que você vê... então... Tá fazendo ou tá falando. Eles são muito esponjas, Uma né? coisa que... Sim, e são demais. esponjas assim, meio na miúda, né? Esponja, fala, não captou. É no tempo deles, assim, né? Eles são muito absolutamente não tem que nem acelerar, nem ficar podando, meio que dá o resguardo. O Pedro mandou né? uma dessas, assim, cara. O Pedro é o meu filho menor, né? Tem 5 anos. E ele toca tambor, né? Certo. Aí ele veio aqui outro dia no final de semana e levou um tambor pra casa. Então tá um terror em casa, que é o dia inteiro batendo aquilo lá. Ele chegou hoje e falou assim, eu posso fazer isso aqui no tambor? Aí ficou assim. Aí eu falei assim, depende, não acho muito bonito. Aí ele falou assim, mas aquela menina começou assim, no dia que ela tocou na academia. Que é o tlá aqui? Aí eu falei assim, que menina que começou assim? Nenhuma menina toca tambor na academia, sou só eu. Toca... No dia que a Selma foi dançar dragão lá na academia. Olha como... Cara, quando foi que a Selma fez? Nossa, ano passado. Quando que foi? Foi na última festa? Ano Ano passado, né? Acho que foi no aniversário, né? No nosso aniversário. Não, foi no Ano Novo Chinês, acho. Então foi no comecinho do ano. Foi no comecinho do ano, assim. Mas, olha só, ele sacou que a que aluna não da Selma começou a chamar o dragão só nas bordas. E ele tava... Não, mas ela começou, ficou só assim. E eu ia fazendo... Aí que eu lembrei do toque da menina e ele tava fazendo. Aí já fica com aquela cara de tacho, assim. Isso. Então, mas é exatamente o que ele falou, que a criança, ele não responde na hora. Sim. Só que fica tudo ali, né? Fica, E de repente... Imagina como que é, né, a cabecinha deles. O tanto de informação e pega tudo ali. Meu, e é muito legal mesmo, de verdade, assim, eu acho um barato. E quando eu falei, eu fiz essa brincadeira e ela não deu risada, eu até achei estranho, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, né? Eu fui lá perguntar, ela, não, tô focada. Tô focada. Não, e nem, às Você vezes... pensou, puta, ela tá achando horrível. eu acho que, né? será que tá triste? Às vezes pode rolar isso. E, e às vezes não sabe nem o que é focada, mas falou na hora pertinente e ela tava mesmo, assim, sabe? Porque ela não é que ela não tava fazendo exercício, ela tava fazendo, mas com cara sério ainda, assim, sabe? Cara de expressão mesmo, marcial, assim, sabe? Bem bacana.
Muito bom, Anthony. Que Muito legal. show. A gente sabe que a gente teve um episódio, a gente gravou com o Gabriel, filhote do Márcio. Ah, sim. Também. sim. E te ouvindo também na linha do que o Márcio falou, é muito legal ver vocês maduros, assim, crescendo e com muita propriedade, sobretudo com essa maturidade que revela o quanto vocês estão trilhando a vida, não só focados naquilo que vocês querem fazer, mas sobretudo com muita responsabilidade, né? Sim, Você com 24? 24. 24 anos, assumir um relacionamento com uma outra pessoa que já tem um filho e estabelecer um relacionamento com esse filho ali de também, né, de educador, de educar, de contribuir com o desenvolvimento de uma outra criança é gigante. Uma coisa é você ser um professor na escola, né? Outra coisa dentro de casa é. você tá ali responsável A hora pela de educação, saber formação. falar ou não, né? Exatamente. E tudo mais. É muito legal ouvir vocês. Foi muito legal ouvir o Gabriel e está sendo muito legal te ouvir. Espero que para vocês em casa também. Mas Espero. como tudo que é bom, Dura pouco? dura o tempo que Dura o tempo que é a gente tem. necessário que a gente tem. Para de repente a gente fazer um bis e esperem que a gente vai fazer um episódio gigantesco aí. Vai. Eu quero Vai ver ter uma esse bagunça, episódio. vai Eu ter quero uma ver esse bagunça. episódio pós-China. Com essa turma pós-China aí. Esse aí eu já Aguarde. até rasgo a folha da agenda, nem olha. Então, só lembrando que a gente está com uma série de 10 episódios, que a gente conseguiu aí um super apoio. Então, esse episódio aqui, que está sendo patrocinado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque. Errei tudo, hein? É isso mesmo. Tá certo. Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança Seu do Leão. óculos tá aí perto de você. Projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Muito obrigado por esse apoio. Anthony, meu querido, muito bom te rever. Eu que Bom ter agradeço. você aqui no nosso estúdio, na nossa escola, na nossa casa. E obrigado por esse papo. Nossa, é uma honra, agradeço vocês dois. Fiquei muito feliz pelo convite. Peço desculpa de ter demorado aí pra estar vindo, mas vim na hora certa. Fiquei muito feliz de estar revendo vocês. Espero estar retornando aí nesse episódio aí, esse grande furduncinho que vai ter o furduncinho. Furduncinho. Segura. E é isso aí, pessoal. Obrigado para quem estava assistindo também, né? Agradeço a todos vocês. Espero estar voltando depois da China aí com o tetracampeonato e tetra! passando aí. Vai balançar aqui, vai balançar. Valeu, pessoal. E não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar comentário nesse vídeo, sugestão de convidados, convidadas, quem vocês acham interessante Isso. pra gente Vai bater ter o um papo Pix aqui. aparecendo. De Pix repente, aqui. ó, você que tem uma empresa de café, pode mandar café pra gente, Pode né, mandar Gil? café, A gente exatamente. toma café. A gente pode, ó, você tem uma empresa de uma bolachinha. Bolachinha. Mandar uma bolachinha aqui pra gente, pra Exatamente. gente comer. Barrinha de cereais Barrinha de também. cereais, a gente dá pros atletas, Ó. a gente come também. Você que é revendedor daquela marca Sete Garotos também, se quiser Dá sete mandar. garotos. Umas bisnaguinhas. As bisnaguinhas pra gente. Seven Boys, e pode mandar pra gente Pode também. mandar que a gente O que aceita. mais? Aquela bisnaguinha Umas roupa, é boa. hein? Roupa, hein? Roupa. A gente vem aqui e faz um merchan da roupa, hein? Fight for Fun. Tamo de olho em vocês aí. Ó, Entendeu? Grilo. Olha lá, hein? já tô sabendo que eles vão estar em bombinhas lá, né? Fizeram o comunicado. Tá lá, exatamente, então, olha aí. exatamente. E ó, eu vou falar, hein, que aproveitem agora enquanto a gente é pequenininho, porque na hora que a gente crescer, aí muda a proposta. Aí né, muda, Antônio? né? Aí muda. Voltar tetra aqui, se eu voltar tetra, fica mais caro, né? Exatamente. Então é isso, gente. Valeu, obrigado pelo apoio, pela audiência. E seguimos juntos aí. Valeu!